Anderson Barros e Gustavo Noronha, Nelson Mufarrege e Carlos Eduardo Pereira, Antônio Lopes, Kaká Zereto. Este é o grupo que comanda o futebol do Botafogo desde 2015, né, mais precisamente, final de 2014, início de 2015. E aí, Thiago Franklin, o que você acha dessa turma que está por dentro do futebol do Glorioso? Existe uma diferença? São todos ruins? Mas antes disso, deixe aquele like, caso você já goste aqui do canal do TF. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, tem uma situação bem legal. Se inscreva no canal, todos os dias estarei aqui com vídeos novos para vocês. Além disso, se você já é um frequentador assíduo, tem uma coisa bem interessante para você saber o horário que eu estarei conversando com vocês. Sininho, apertou o sininho, vai chegar uma notificação no teu smartphone. Thiago Franklin tem vídeo novo, canal do TF com vídeo novo. É só você clicar e assistir essa careca e essa caroça feia conversando um pouquinho com vocês. Então o tema de hoje vai ser um pouco polêmico. Tenho certeza que algumas pessoas vão me criticar, vou receber dislike pra caramba, mas é minha opinião. Quem comanda o futebol do Botafogo desde o ano passado é a dupla formada por Anderson Barros e Gustavo Noronha. O Anderson, que já passou pelo Botafogo na gestão Maurício Assunção, numa conturbada passagem, onde eu digo que ele contratou vários bons jogadores, mas também não teve algum traquejo em determinado momento naquela primeira gestão. E ali foi criado meio que um ranço de certos alvinegros com ele. Mas um ponto que eu quero conversar com vocês não é esse. Eu quero colocar a minha visão do trabalho que está acontecendo agora e também vou falar do que aconteceu antes, para a gente formar um paralelo e enxergar o que o Botafogo tem feito. Como eu encaro o trabalho do Anderson Barros, mas Gustavo Noronha? A gente tem que colocar a dupla. Eles pegaram o Botafogo numa situação diferente. Pegaram o Botafogo numa situação sem grana. Literalmente sem grana. O Botafogo desde o ano passado convive com salários atrasados. E nisso, Anderson Barros e Gustavo Noronha não possuem culpa. Vocês têm que concordar comigo. Porque não são eles que montam a gestão financeira do Botafogo. Ano passado o Botafogo montou uma equipe com bastante jogadores que eram apostas, no caso de Renatinho, Aguirre, jogador que a torcida pediu, e acabaram não funcionando. Renatinho esse ano está funcionando no Goiás. Foi uma pena que esse jogador não rendeu no Botafogo. Mas o Anderson ano passado pecou muito por uma escolha do Marcos Paquetá no meio do ano. Foi o grande erro do Anderson Barros naquela altura. Muita gente joga na responsabilidade dele a contratação do Felipe Conceição, mas ele não estava no Botafogo ainda quando foi definido este treinador. Sobre o que vem acontecendo, as críticas que ele recebe esse ano, algumas são justas. Eu acho que o Anderson Barros tem um problema, e isso desde a primeira gestão do Botafogo. Ele chama muito a autonomia do futebol, ele chama muita responsabilidade para tudo dentro do futebol. Isso às vezes não é legal. O Botafogo tinha que ter algo que eu vejo como importante, ter a figura de um ídolo, ter um ex-jogador do clube que tenha, claro, não qualquer ex-jogador, um cara que tenha uma visão de negócio, um cara que já tenha trabalhado no meio do futebol, tentou ser técnico e não conseguiu. Vários homens poderiam ocupar essa função para ser o companheiro para o Anderson Barros. Eu não teria nem recontratado o Anderson Barros, eu falei isso no meu Twitter. Quem caçar lá um tweet meu antigo fala que eu sabia que essas cobranças, a chance de erro dele seria mínima. E ele erra. Ele errou bastante. Mas acertou também. E o que acaba acontecendo? Por ele ser uma pessoa que os alvinegros têm essa resistência, os acertos acabam se tornando diminutos e os erros acabam ficando exacerbados. Eu acho que quando ele contratou o Zé Ricardo, acho que 60%, 70% dos botafoguenses ou até mais gostaram dessa contratação. Quando ele foi renovado, nas minhas redes sociais eu coloco muito o que acontece com o Botafogo com o que está nas minhas redes sociais. E quando houve a renovação do Zé Ricardo até o final deste ano,
final de 2019, foi quase que unânime. Pô, o Botafogo conseguiu renovar o contrato. E o time não funcionou em campo. Aí não é culpa do cara. É culpa do técnico, que foi demitido. O Antônio Lopes foi muito mais nefasto financeiramente para o Botafogo do que está sendo o Anderson Barros. Se você me pega Lísio, Iaca, Salgueiro, Canales e Léo Valência, juntos esses jogadores gastaram aproximadamente 13 milhões de reais. Só o Seedorf, entre 2012 e o final de 2013, o Botafogo gastou mais ou menos 12 milhões e meio. Então, 5 jogadores que não fizeram nada pelo Botafogo gastaram mais que o Seedorf. Isso ainda na gestão Carlos Eduardo Pereira, que tirou o corpo dele fora na escolha do Eduardo Barroca, e teve esse ponto. Inclusive o Lísio processou o Botafogo por atraso. Aí você me pega, mas o Anderson Barros contratou alguns jogadores complicados de sua gestão. Concordo com você. A contratação neste ano que eu achei desnecessária foi a do Cícero, não teria contratado. O Zé Gatinha, muitos torcedores estão questionando, mas foi um pedido do próprio Zé Ricardo. Então o Zé Gatinha foi do Zé Ricardo. Eu vi um manifesto ontem nas redes sociais falando a respeito de conselheiros independentes, questionando algumas situações do futebol atual do Botafogo. Questionando Marcos Vinícius, mas Marcos Vinícius foi numa negociação do Lopes no teu último ano de Botafogo, que ele mandou o Sassá pro Cruzeiro e trouxe o Marcos Vinícius, ganhando 150 mil reais. Aí você pega mais negociações estranhas da época do Antônio Lopes. Luiz Ricardo renovando o ano passado, estourando no orçamento do Botafogo. Você pega o Gilson renovando por mais 2 temporadas, por mais 100 e poucos mil. Você pega o Dudu Cearense renovando por mais uma temporada, por quase 100 mil. O Botafogo sofre muito hoje pela parte financeira da gestão Carlos Eduardo Pereira, do suposto adiantamento, que ele fala como foram luvas da Globo. Se você recebe luvas, você vai pegar, se é um contrato referente a 2019 a 2024, você tem que dividir. Então é para usar em 2019, 2020. Ele complicou 2 gestões do Botafogo. O resultado de campo não pode apagar que o Botafogo sofreu financeiramente com erros dessa dupla. Como explicar a contratação de Anderson Aquino, Marquinho, Maranhão, Basalo na Série B do Campeonato Brasileiro? Ou explicar, por exemplo, a contratação do Canales, sendo que já era falado por quase todos os médicos que trabalharam com ele na época de futebol chileno, que ele já estava acabado para o futebol. O Botafogo acertou por 350 mil reais. Como explicar os contratos mal feitos, que deixavam o Botafogo com uma brecha de poder perder alguns jogadores, como perdeu o Diogo Barbosa, que foi um achado dele, era para ser aplaudido, mas não, ele conseguiu perder o Diogo Barbosa porque não amarrou bem o contrato, privilegiou o quê? O Botafogo ser barriga de aluguel. Como você vai privilegiar, vai aplaudir uma gestão, como eu vi de alguns torcedores pedindo a volta do Antônio Lopes? O botafoguense tem que aprender a olhar para frente. Se o Anderson Barros sair, pense em outro, não em quem já esteve no clube. O Botafogo paga por erros dos seus profissionais, tanto o Anderson Barros quanto o Antônio Lopes, há muito tempo. Desde 2015 o Botafogo sofre. Os erros da gestão anterior estão estourando agora, o que não tira nenhuma culpa da gestão de agora. Repito o que eu disse anteriormente. Eu não teria contratado o Anderson Barros. Eu teria contratado outro executivo de futebol. Mas eu analiso o futebol de uma maneira sóbria. Eu não analiso o futebol de uma maneira passional. Todo mundo sabe o time que eu torço. E agora me vem o senhor Carlos Eduardo Pereira e fala que não tem participação nenhuma, sendo que ele colocou o Jair Ventura à época. Vai lá, meu filho, se vira. E deu sorte. O Botafogo é um clube que vive de ego. Seus dirigentes são egocêntricos. E isso é péssimo. O torcedor do Botafogo precisa ter sabedoria, analisar de cabeça fria. Sei que é difícil, mas às vezes a cabeça fria é a melhor coisa.
São 24 anos sem o título nacional. E se continuar da maneira que está, com amadorismo, o nego tirando o corpo fora, vai continuar por mais muitos e muitos e muitos anos. Como eu disse no começo do vídeo, essa é a minha opinião. A sua, deixa aqui nos comentários, vou respeitá-los. Creio que o Botafogo precisa de sabedoria para lidar com os problemas. Não é agindo com o estômago que você vai tomar a melhor atitude e a melhor decisão. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não gostou, achou que eu falei nada com nada, deixa aquele dislike. Se você acompanhou e chegou até o final e gostou de tudo que eu falei, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já foi inscrito, deixe aquele sininho ativado ali, porque quando aparecer aqui com a minha careca e com a minha barba e com esse óculos aqui, você sabe que eu estarei conversando com vocês. Porque o rostinho é feio. Mas o conteúdo do canal do TF é para agradar você, que é o mais importante. Aquele abraço.